Neste vídeo aqui eu vou te mostrar todas as raças de Tormenta 20, a edição jogo do ano, para você descobrir quais são as raças que existem e poder escolher qual a melhor raça se adequa aí para o seu personagem. E sem enrolação, vamos direto aqui para a primeira raça, que são os humanos. Os humanos são a raça mais versátil do mundo e também a que tem em maior quantidade. Muitos dizem que eles são como se fosse uma praga, porque se espalha e toma conta das coisas. Eles são basicamente a nossa representação física de nós humanos aqui dentro do mundo de Arthur, né? O mundo aí de Tormenta. E por isso eles vão ter etnias diferentes, portes físicos diferentes e modos de agir também diferentes dependendo da cultura deles. Quando você escolhe a raça humana, você recebe mais um em 3 atributos diferentes. Em quais esses atributos serão, é você que escolhe. Outra coisa é que, como você é humano, você também é versátil. Você escolhe 2 perícias que não precisam ser da sua classe, né, que é a profissão que você vai escolher depois, e você vai ser treinado nessas 2 perícias. Se você quiser também, você pode escolher uma dessas 2 e trocar ela por um poder geral que você escolhe. A próxima raça aqui são os anões, e eles são aqueles povos baixos, mais corpulentos, robustos. Eles têm uma constituição física realmente avantajada, mais poderosa, robusta, e a grande maioria deles, né, vem do reino de Doherin, que é o reino secreto dos anões. É um reino subterrâneo que só alguns conseguem acessar. Os anões geralmente são justos e honrados. A honra é uma coisa muito importante para eles. E também costumam ser muito, mas muito teimosos, né? Eles geralmente estão ligados com a questão da forja, tanto de armas quanto de armaduras e tal, né? E quando você escolhe um anão, você recebe mais 2 em constituição, por causa desse vigor físico que eu falei, mais 1 em sabedoria e menos 1 em destreza. Você também recebe a capacidade de ver no escuro, e sempre que estiver no subterrâneo, testes de percepção e sobrevivência são feitos com mais 2. Por serem pequenos, o deslocamento dele é menor, de 6 metros, mas se você estiver usando uma armadura, né, ou excesso de carga, esse deslocamento não é reduzido, né? Porque, como eu falei aqui, eles têm uma força, né, uma constituição física mais avantajada. Exatamente por isso, no primeiro nível ele recebe mais 3 pontos de vida extra, e a cada nível seguinte sempre ele vai ter mais 1 ponto de vida extra. Outra coisa importante aqui, que vai muitas vezes acarretar para que o anão seja uma raça boa para algumas classes específicas, é que ele tem uma perícia com as armas tradicionais de anões, como machados, martelos, picaretas e marretas, que para o anão são consideradas armas simples. Sempre que ele fizer um ataque com essas armas, ele recebe mais 2 nessa rolagem. A próxima raça aqui é a Dalan, que é uma raça basicamente de meias dríades. As dríades são como se fossem espíritos das florestas, de fadas aí, da natureza de alguma forma. E as Dalan, né, que geralmente são femininas, né? Existem só rumores de Dalans masculinos, mas a gente não sabe disso. De modo geral é uma lenda e tal. As Dalan, por serem parte fada, parte humanas, geralmente a aparência física das Dalan vai remeter um pouco a essa questão da natureza, com os cabelos sendo apenas de tonalidades que remetem às folhagens das árvores. Verde, amarelo, laranja, até vermelho. Os olhos são sempre verdes e a constituição física delas, de modo geral, pode variar. Quando você escolhe jogar com uma Dalan, você recebe mais 2 em sabedoria, mais 1 em destreza e menos 1 em inteligência. Por ser uma Dalan, você pode lançar a magia controlar plantas, meio que de uma forma natural ali, mesmo que a sua classe não seja uma classe conjuradora. Isso é por causa da raça. Caso você aprenda essa magia novamente, por algum outro motivo, você passa a conjurar essa magia com custo reduzido no seu PM, né? Menos 1. O PM é o ponto de mana, né? Que é o recurso mágico que você usa aí para conjurar magias. Outra coisa é que, por ser uma Dalan, você pode gastar uma ação de movimento e 1 PM para transformar a pele em uma casca de árvore. Isso aumenta a sua defesa em mais 2 até o final da cena. Sendo Dalan, você também consegue se comunicar com os animais através de gestos e pequenos sons vocálicos, né? Você também pode usar a perícia adestramento para mudar a atitude dos animais em relação a você. E se por algum motivo você receber adestramento de novo, você faz ela com mais 2, com esse bônus, por ser melhor nisso. A nossa próxima raça são os elfos, que são uma raça ancestral, geralmente relacionada com magia, né? Os elfos, eles têm uma história muito de sofrimento aqui dentro do cenário de Tormenta, né? O mundo de Arthur, e quem já leu os romances sabe bastante disso, porque os elfos, né, tinha uma deusa chamada Glórien, que tinha muita dessa arrogância, né, por ser um povo muitas vezes considerado como superior, mais sábio, mais ligado à magia, e devido a vários fatores aí, né, sem spoilers aqui, eles sofreram com guerra, sua terra foi destruída, aqueles que sobraram muitas vezes foram escravizados, e agora, né, os remanescentes de tudo isso, sobreviventes, e aqueles que sobreviveram, né, os descendentes aí, hoje em dia são um povo sem deusa e um povo muitas vezes que busca se reconstruir. Alguns buscam aquela glória do passado, outros nem tanto, mas são uma raça interessantíssima de ser jogada. Ao escolher um elfo, né, você recebe aí mais 2 de inteligência, mais 1 de destreza e menos 1 na constituição. O deslocamento deles é um pouco maior, de 12 metros em vez de apenas 9. E por ter um sangue mágico ali correndo nas suas próprias veias, eles têm um ponto de mana a mais. Isso a cada nível. Então toda vez que você sobe de nível, mais 1 ponto de mana extra. Por ser elfo, no caso, né? Outra coisa é que quando tiver penumbra, o elfo consegue ver normalmente. Ele tem visão na penumbra. Ele também recebe mais 2 em misticismo
e percepção. Nossa próxima raça são os Goblins, que muitas vezes são vistos como monstros ou criaturas que têm um forte estigma sobre elas, né? Mas os Goblins sempre são em grande número, são perseverantes, né? E são muito inventivos. Eu recomendo demais a leitura do livro A Flecha de Fogo, que é um livro muito bom para entender melhor, né, como que é a cultura Goblin. A gente até leu ele no Clube do Livro e tem aqui a reunião gravada no podcast. Vale a pena você conferir lá porque é muito bom o livro. Recomendo demais, né? E assim, hoje em dia, né, os Goblins eles podem ser encontrados em todas as grandes cidades de modo geral, mas geralmente eles são relegados ali por conta desse estigma que existe a respeito da raça, né? Como se fossem criaturas sujas, monstruosidades. Mas, cara, os Goblins sempre dão um jeito, cara. E quando você começa a ver o mundo pela visão dos Goblins também, você percebe que eles têm muita inteligência e habilidade, né? Basta saber o jeito certo de olhar. Então, quando você escolhe jogar com o Goblin, você recebe mais 2 em destreza, mais 1 em inteligência e menos 1 em carisma. Quando você vai fazer um teste de perícia e você é um Goblin, mesmo se você não tem a ferramenta específica ali, você não recebe penalidade, porque você sempre sabe fazer uma gambiarra, dar um jeito ali. Agora, se você tiver a ferramenta, você recebe mais 2 naquele teste de perícia específico. Outra coisa é que os Goblins conseguem ver no escuro total, eles conseguem se movimentar escalando na mesma velocidade que eles têm no deslocamento terrestre, 9 metros, né? Os Goblins, né, são criaturas de tamanho pequeno, isso influencia algumas coisas, é importante você ver lá na página 106, mas apesar disso, o deslocamento deles continua sendo 9 metros, porque eles são pequenos, mais rápidos. Ele também recebe mais 2 na fortitude, né, porque ele se recupera rápido ali. E a recuperação de PV, os pontos de vida, e os pontos de mana, o PM, nunca vai ser inferior ao nível dele. Então um Goblin de 5º nível nunca vai ter uma recuperação de vida nem de PM menor do que 5. Nossa próxima raça são os Lefou. Os Lefou muitas vezes são considerados criaturas meio demônios. E eles podem vir de diferentes raças. Por exemplo, um Lefou pode ser filho de pais humanos, pais elfos, pais anões. O que marca eles é que todos os Lefou são marcados pela tormenta. Essa tempestade rubra aí, né, que é maléfica e tal, ela deixa sua marca de alguma forma nessas pessoas que nascem como Lefou. E essa marca, ela vai se manifestar de forma diferente, dependendo de cada pessoa. Mas sempre tem um grande estigma em relação a eles, porque a tormenta em si é algo horrível, que tenta causar destruição do mundo, e os Lefou são diretamente relacionados a ela, então eles muitas vezes carregam esse estigma com eles. Essa influência, né, muitas vezes visível, é muito forte para quem nasce Lefou, muitas vezes tendo que crescer em abandono e tal. E é por causa disso, né, que muitas vezes muitos dos Lefou acabam se virando pro lado do mal, mas não necessariamente, alguns usam isso para lutar contra o mal. Então quando você escolhe jogar com Lefou, você vai escolher ali de qual outra raça você foi marcado, né, se o Lefou vai ter uma aparência de humano, de um elfo, de um Goblin, por exemplo, e aí você vai receber mais 1 em 3 atributos da sua escolha, exceto o carisma, porque no carisma você tem menos 1. Fora isso, né, os Lefou também tem mais 5 em testes de resistência contra qualquer efeito causado por um Lefeu ou pela tormenta. Além disso, né, aquela marca que eu tinha falado da tormenta é uma deformidade que ele tem. E aí você vai escolher como é que isso vai aparecer, como tem exemplo aqui nas imagens e tal. Mas esses defeitos físicos aí, eles podem ser desagradáveis, mas eles vão trazer vantagens também. Então você vai escolher como é que você vai descrever essa questão, essa marca da tormenta, e você vai escolher 2 perícias para receber mais 2 nelas. Cada um desses bônus aí vai contar como um poder da tormenta, exceto, né, relacionados aí à perda de carisma. E se você quiser, você pode trocar um desses poderes por um poder da tormenta à sua escolha, que também não conta para perda de carisma. Depois temos o Minotauro. Os Minotauros são, como vocês podem ver, é um ser humanoide aí meio touro. É uma raça forte, né, geralmente ligada à batalha, ao combate. E eles são muito poderosos e orgulhosos também, né? Eles têm a sociedade própria deles ali. São grandes oponentes da tormenta aí, porque o deus deles foi derrotado, né, na luta contra a tormenta em si. Então eles já tiveram uma sociedade que foi muito forte, muito avançada assim, e que foi destruída nessa luta aí contra a tormenta, né? E são ótimos guerreiros. E quando você escolhe jogar com o Minotauro, você recebe mais 2 em força, mais 1 em constituição e menos 1 em sabedoria. Além disso, você tem chifres, né, que é a arma natural do Minotauro aí. E uma vez por rodada, quando você usar a ação agredir ali, você pode gastar um PM para fazer um ataque corpo a corpo ali usando os seus chifres, dar uma chifrada no inimigo. Além disso, né, ele tem um couro ali, né, a pele dele é dura e ele recebe mais 1 na defesa. Além disso, o faro dele é apurado, né, você pode fazer um personagem minotauro chamado Rodrigo, né, Rodrigo Faro, por exemplo. Esse faro apurado dos minotauros aqui significa que mesmo que você não possa ver um inimigo que está a curto alcance seu, você não vai ficar desprevenido. E quando o inimigo, um oponente, está com camuflagem total para você, você só tem 20% de chance de falhar, porque você está conseguindo sentir ele pelo faro, né, pelo cheiro. Além disso, né, todo minotauro vai ter medo de altura. Se ele estiver próximo, ele é adjacente a qualquer lugar que seja uma queda de 3 metros ou mais, né, um lugar com 3 metros ou mais de altura, o minotauro vai ficar abalado. E sem piadinhas de que isso seria a verdadeira vida de gado.
Próxima raça são os Carim. Os Carim são basicamente criaturas descendentes de gênios, né? Muitos dizem que eles são filhos da deusa da magia. A aparência deles geralmente vai ser de humanos, né? Como se fossem humanos muito belos, que demonstram no seu próprio corpo, né, marcas da própria deusa Wina, da magia. Eles têm essa afinidade para usar a magia em si, só que esse uso da magia é mais forte quando ele é feito para realizar um desejo que não é seu, mas um desejo de outros. Então essa é uma raça que muitas pessoas têm um carinho especial. Pegou? Quando você escolhe jogar com carinho aqui, você tem carisma +2, inteligência +1 e -1 em sabedoria. Aquilo que eu falei dos desejos também se aplica aqui. Então se você lançar uma magia, né, que tenha sido um pedido de alguma pessoa no último turno, o custo daquela magia vai diminuir em -1 PM. Outra coisa é que fazer um desejo a um carim conta como ação livre. Eles também vão ter resistência elemental. Isso vai depender muito da sua ascendência. Você pode escolher a ascendência, sei lá, um carim da água, e aí você vai receber resistência ao dano de frio. Sendo um carim do ar, você vai ter resistência a dano de eletricidade. Um carim do fogo, a dano de fogo. Um carim da terra, a dano ácido. Um carim da luz vai ter resistência a dano de luz. E um carim das trevas, a dano de trevas, né? Independente do tipo da ascendência, sempre a redução é de 10 de dano. E legal também é que dependendo da ascendência que você escolhe do seu carim, ele vai representar na sua forma física essa ascendência, né? Um carim da água, por exemplo, vai ter talvez um cabelo azul para representar isso, essa relação com a água e por aí vai. Outra coisa é que eles vão ter uma tatuagem mística pelo corpo e já no primeiro nível, né, ele vai poder lançar uma magia de primeiro círculo. O atributo-chave é o carisma e caso ele venha aprender essa magia, essa mesma magia que ele escolheu lá no início, novamente o custo dela é reduzido, né, com -1 de PM. Então essas raças aqui são consideradas mais comuns assim. Agora a gente vai entrar nas raças extras, que apesar de existirem, são um pouco menos comuns e geralmente costumam chamar um pouquinho mais de atenção também. Vamos começar aqui pelos golems. Os golems são construtos, né, criados aí por outras pessoas ou criaturas, mas ele é movido por uma energia viva, uma força viva, geralmente elemental. Como eles são construtos e criados, eles podem ter diversas formas, né? E muitos se conformam ali com o papel deles na sociedade, para servir muitas vezes, e outros não. Outros falam assim, peraí, eu não vou fazer aquilo para qual eu fui pensado em primeiro momento, eu tenho livre-arbítrio. É muito legal essa dinâmica aqui sobre o que é vida, né? Aquela discussão que a gente vê muito em Black Mirror. Então, quando você vai jogar com o Golem, você recebe +2 em força, +1 em constituição, mas -1 em carisma. Exatamente porque isso chama atenção, você é um construto, as pessoas percebem isso. E aí o corpo, esse corpo construído, ele vai ser resistente, muito mais resistente do que um corpo orgânico, vamos falar assim, mas ele também é rígido. O deslocamento dos golems vai ser de 6 metros, mas assim como os anões, esse deslocamento não é reduzido em excesso de carga ou armadura. Além disso, vai receber +2 na defesa, mas possui penalidade de armadura -2. O interessante aqui é que se um golem vai tentar usar armadura, ele vai levar um dia para fazer isso, porque ele tem que acoplar ela no próprio corpo. Ele não veste como se fosse uma roupa como a gente. E exatamente por isso, né, essa armadura não vai contar com o limite de itens. Ela fica ali como se fosse parte do golem, mas só pode usar uma armadura, tá? Outra coisa é que o golem é considerado uma criatura do tipo construto. Ele tem visão no escuro e imunidade a efeitos de cansaço, efeitos metabólicos e também de veneno. Outra coisa que faz sentido é que ele não precisa respirar, se alimentar ou dormir, mas da mesma forma ele não pode, por exemplo, se recuperar, né, comendo comida e se alimentando. Ele vai precisar ficar inerte, ele paradão durante 8 horas para recarregar a fonte de energia que é interna, né, tá dentro dele mesmo. E aí ele ficando dessas 8 horas ele se recupera e assim, da mesma forma que ele não se recupera dessa forma natural, não dá para usar a perícia de cura em um golem, não vai funcionar nele. O que dá para fazer é que o ofício de artesão pode ser usado no golem como se fosse equivalente a uma cura. Todo golem também vai ter um propósito e é como se o golem também já nascesse adulto, né? Ele não teve uma infância. Essa origem não é o golem que escolhe, né? Mas a compensação, o golem tem aí um poder geral que você pode escolher entre os que você quiser. Esse espírito elemental do golem, ele vai ser de um dos atributos, seja água, ar, fogo ou terra. Dependendo de qual for, você vai escolher, né, qual desses tipos é o elemental que é a fonte da sua energia e você vai ser imune ao tipo de dano, né? Por exemplo, se esse espírito seu é de água, você fica imune ao dano de frio. Todo dano que você recebe disso, ele na verdade vai curar os seus pontos de vida, mas ele não cura completo, ele cura só metade do dano que você recebeu. E aqui dá até um exemplo no livro: se um golem com espírito elemental do fogo for atingido por uma bola de fogo que causa 30 de dano, ele recupera 15 de pontos de vida. A próxima raça aqui é o Hine, ou Hain, alguns falam, né? Que eles também são conhecidos como os Halflings, né? Os pequeninos, que é basicamente uma versão dos hobbits aqui, né? Eles são apreciadores de boa comida, raramente saem, tem um senso de comunidade grande aqui, né? Mas quando eles saem, eles são corajosos, são sortudos,
né? São ágeis também, furtivos, né? Então, muito interessante. Quando você vai jogar com o Rini aí, você recebe mais 2 em destreza, mais 1 em carisma e menos 1 em força. Eles também, né, são ótimos em ataques à distância, usando uma funda, né, ou qualquer arma de arremesso ali, e o seu dano vai aumentar em 1 passo. O que é 1 passo de dano para você que tem dúvida, né? Você pode vir aqui na página 143 depois para pesquisar melhor, mas basicamente é isso aqui dessa tabela, 3.2. Se o seu dano era, por exemplo, um D4 e ele aumenta em 1 passo, ele vai para um D6. Se era um D6 e aumenta em 1, vai para um D8 e por aí vai. É só seguir a tabela aqui que não tem segredo nenhum. É como se fosse uma cadeia de quantidades ali, onde você vai subindo ou descendo. Quem já jogou DCC sabe muito bem o que é isso. Outra coisa é que eles são pequenos e rechonchudos. Isso significa que o tamanho dele é pequeno. O deslocamento dele vai ser de 6 metros. Ele vai receber mais 2 em perícias de enganação. Ele vai poder usar a destreza dele como atributo-chave quando ele estiver fazendo atletismo em vez da força, né? Então ele usa a destreza para fazer as coisas ali. Interessante. Ele também são sortudos, né? Ele tem uma sorte salvadora aí. Quando ele faz um teste de resistência para tentar se esquivar de alguma coisa, evitar alguma coisa, ele pode gastar 1 ponto de mana para rolar esse teste de novo. Depois nós temos aqui os Clearen. Os Clearen são basicamente uma mistura de humanos com gnomos, né? Eles vêm de outro mundo, basicamente. São visitantes aqui. Até porque os gnomos aqui em Tormenta, no mundo de Arton, eles não existem. Existe um gnomo só. E os gnomos não existem aqui porque o deus deles estava envolvido na criação da Tormenta. Então eles meio que foram expurgados aí do mundo. Então a gente tem os Clearen, que são esses seres visitantes de outro mundo, né? Que usam inteligência e engenhosidade para criar criações ali tecnológicas, às vezes, que muitas vezes soam quase alienígenas para os artonianos, né? Mas também são muito imprudentes às vezes, né? Então eles recebem mais 2 em inteligência, mais 1 em carisma e menos 1 em força. Eles são híbridos, né? Então isso faz com que eles tenham vários conhecimentos. Então você pode escolher uma perícia à sua escolha, que não precisa ser da sua classe, para você ser treinado. Eles também são muito engenhosos e toda vez que ele fizer qualquer teste de perícia, você pode gastar 2 pontos de mana para somar a inteligência diretamente no teste. Se sua inteligência for 2, por exemplo, você soma 2 no seu teste. Mas não dá para usar isso em ataque, tá, pessoal? Se você receber a engenhosidade novamente, você passa a fazer isso com custo reduzido de mana, gastando só 1. Apesar disso, eles têm uma constituição física frágil, então tem ossos frágeis. E toda vez que ele receber um dano do tipo impacto, ele recebe 1 de dano a mais. O exemplo do livro é, por exemplo, ele recebe um D6 de dano, ele recebe um D6 mais 1. Se ele cai, por exemplo, de 3 metros de altura, 2 D6, ou seja, a cada tipo de dano diferente, a cada dado de dano diferente, é mais 1 de dano extra. Eles também recebem proficiência em armas de fogo, olha que legal, e mais 2 em qualquer ofício, que ele mesmo pode escolher. E logo aqui temos também as medusas. As medusas são, basicamente, aquela ideia da mitologia grega, né, de uma mulher com cabelos de serpentes ali, que com o olhar poderia transformar as pessoas em pedra, né? Mas basicamente, as medusas aqui como raça, elas têm o cabelo de serpente sim, mas elas não conseguem transformar as pessoas em pedra assim, só com o olhar. Só as medusas mais antigas assim, né, criaturas mais ancestrais poderiam fazer isso. Mesmo assim, elas recebem muito preconceito racial e por vezes elas acabam se escondendo os cabelos para se passarem por mulheres humanas. Quase todas as raças veem medusas com esse estigma, sabe? Exceto os anões que veem elas como se fossem musas, né, muito belas e tal. E aí quando você vai jogar de medusa, você recebe mais 2 em destreza e mais 1 em carisma. Além disso, você é uma criatura do tipo monstro e tem visão no escuro. Como ela tem serpentes nos cabelos ali, ela tem uma natureza venenosa. Ela vai receber resistência a veneno, igual a mais 5, né? E vai poder gastar uma ação de movimento e 1 ponto de mana para poder envenenar uma arma que ela esteja usando. Essa arma vai causar uma perda de 1 D12 nos pontos de vida de quem ela atingir. Esse veneno vai durar na arma ali até que essa arma acerte um ataque ou até o fim da cena, né? O que acontecer primeiro. Então acertou o ataque, tem que envenenar de novo. Acertou o ataque, tem que envenenar de novo, né? E apesar delas não transformarem em pedra, elas vão ter um olhar ainda muito potente, atordoante. Você pode gastar uma ação de movimento, ou seja, ficar parada ali e gastar 1 ponto de mana para forçar uma criatura a fazer um teste de fortitude com a classe de dificuldade aí do carisma. E se essa criatura falhar, ela vai ficar atordoada ali por uma rodada, mas só dá pra usar isso uma vez a cada cena. Nossa próxima raça aqui são os Osteon, né, que são criaturas feitas de ossos. Pra quem assiste aí One Piece, vai ter ali o Brook, né, que é basicamente um esqueleto que está de pé, está vivo por alguma energia que mantém eles assim, né, e tem vários teorias aí que são atribuídas ao fato dos Osteons existirem, né, ligados aos deuses e a Lits, por exemplo, mas o fato é que eles estão aí, eles têm uma vida, eles conseguem sobreviver, mas muitas vezes têm consigo um estigma fortíssimo atrelado a eles, exatamente por serem muitas vezes vistos por muitas pessoas da sociedade como se fossem manifestações da própria morte ali, né? Então quando você vai jogar com o Osteon, você recebe mais 1 em 3 atributos diferentes, exceto Constituição, porque a Constituição sua é menos 1. Você vai ter uma armadura óssea, né? Você recebe redução de qualquer tipo de corte ali. Frio ou perfuração em 5. Você também adquire
e retém, na verdade, uma memória póstuma, sendo treinado então a perícia que não precisa ser da sua classe ou recebendo um poder geral à sua escolha, né? Acaba sendo ali algo que você provavelmente era treinado na sua vida antes de ser um Ostian. De forma alternativa, você pode escolher ser um Ostian de uma raça que não era humana, né? Então o esqueleto, por exemplo, de um minotauro, um Ostian de um anão, por exemplo. Nesse caso, você vai acabar recebendo uma habilidade dessa raça. Então, por exemplo, um Ostian de um anão, como é que ele seria? Ele poderia ter habilidade ali ligada à percepção das profundezas, por exemplo, desde que faça sentido pro Ostian, né? Lógico. Se essa outra raça era de um tamanho diferente da médio, você também vai ter que ter essa categoria. Não faz sentido, por exemplo, um Ostian que antigamente era um Rhine ser da categoria médio, né? Porque os Rhines são pequenos. Os Ostians também são criaturas do tipo morto-vivo. Eles têm visão no escuro e imunidade a efeitos de cansaço, efeitos metabólicos, danos de treva, de veneno. Logicamente, eles não precisam respirar, nem se alimentar, nem dormir. Efeitos de cura, quando são lançados no Ostian, causam dano, mas eles se curam quando recebem dano de trevas. Então, para curar um Ostian, tem que causar dano de trevas nele. E, logicamente, ele não pode se alimentar também, né? Mas essa não-vida dele tem um preço, pessoal. Para se recuperar, ele precisa passar 8 horas debaixo de luz de estrelas ou no subterrâneo. Se ele fizer isso, ele recupera aí os pontos de vida e os pontos de mana. Caso contrário, ele recebe os efeitos de fome, como se ele tivesse com fome. Próxima raça que a gente vai ver aqui são as sereias e tritões, que como o nome sugere aqui, são criaturas da água, aquáticas aí. E todos os sereias e tritões têm metade do corpo, a parte de baixo ali, é como se fossem parte de peixes, né? Mas eles podem adotar uma forma bípede para caminhar, por exemplo, quando eles saem da água, né? Muitas sereias e tritões desprezam humanos, mas outras também imaginam o mundo submerso, né, como um lugar misterioso e exótico para eles. Arton, né, o reino da terra, o reino seco para eles, também é exótico, também chama atenção e muitos decidem se aventurar. Você pode ser uma dessas pessoas. E quando você decidir jogar aí com a sereia ou tritão, você recebe mais um em 3 atributos diferentes à sua escolha. Eles também têm uma ascendência, de certa forma, mágica. Então você, já de cara, sabe lançar 2 magias entre essas da lista. Pode ser amedrontar, comando, despedaçar, enfeitiçar, hipnotismo ou sono. O atributo, quando você lançar essas magias, sempre vai ser carisma. Como sempre, se você aprender novamente qualquer uma dessas, o custo delas é reduzido. Outra coisa é que se você for usar um tridente, para você, ele conta como uma arma simples, porque é uma arma comum na cultura. Para além disso, qualquer dano que você fizer com azagaias, lanças ou tridentes, sempre vai dar mais 2 de dano. As sereias e tritões também podem respirar debaixo da água. Quando eles estão com essa cauda, eles têm um deslocamento, né, de natação aí de 12 metros. Quando eles saem da água, essa cauda desaparece e o deslocamento vira 9 metros com as pernas normais aí. E eles precisam estar sempre em contato com a água de alguma forma, né? Se ele ficar mais de um dia sem esse contato, ele não recupera pontos de mana, mesmo descansando, até voltar para a água. Ou até pelo menos tomar um bom banho ali, né? Talvez um banho com banheira, algo assim, com bastante água. Nossa próxima raça é a Sylphid, que são basicamente fadas, né? Criaturas pequenininhas que por muitos são vistos como uma espécie de praga, né? Porque elas, de certa forma, são muito brincalhonas, gostam de pegar peças. Elas têm essa ascendência férica muito forte. E usam muito de magia, principalmente as de ilusão. E lidar, interpretar uma Sylphid é um desafio, né? Pra lidar com ela no grupo, mas é muito interessante. É um desafio interessante de ser colocado ali num grupo de aventureiros, né? Então, por ser uma Sylphid, elas têm asas de borboleta, né? O tamanho é minúsculo, elas são bem pequenininhas mesmo. E elas podem meio que voar, né? Mas pairando assim a 1,5 metro do chão. E elas têm um deslocamento de 9 metros. Como elas estão pairando, elas ignoram o terreno difícil, né? Por causa das asas, elas também são imunes a dano de queda. Enquanto elas puderem bater a asa. Se ela estiver inconsciente, ela vai bater e vai machucar. Você também pode gastar 1 ponto de mana para se deslocar para além desse 1,5 metro que você pode pairar e voar um deslocamento de 12 metros ali. As Sylphids são criaturas do tipo espírito, elas têm visão na penumbra e elas também conseguem falar com animais, se comunicar com eles. Por ter esse ancestral feérico e essa ligação com a magia, elas conseguem conjurar 2 magias entre essas aqui usando o carisma, né? Que é criar ilusão, enfeitiçar a luz como se fosse uma magia arcana, tá? E sono também. Novamente, se ela prende qualquer uma dessas novamente, ela reduz o custo em menos 1 ponto de mana. Nossa próxima raça aqui são os Suragel, que são seres que são descendentes de extraplanares divinos. Então eles sempre vão ter e demonstrar alguma característica de algum ser que seja angelical ou demoníaco de alguma forma, alguma característica, né? Talvez asas, chifres, por exemplo. E aí é lógico, né? Dependendo do tipo de ascendência que ele tem, ele vai ter traços diferentes. Ambos são Suragel, mas eles têm essa aparência diferente dependendo da ascendência. Aqueles que têm traços mais angelicais são conhecidos geralmente como Angelus, e os outros como Sulfuri, ou Sulfur. Mas assim, a aparência muitas vezes engana, tá? Pode ser que eles sejam contraditórios. Não significa que um
um Angelus, por exemplo, eles têm que ser bom, né? Muitos, inclusive, usam essa aparência muitas vezes para enganar de fato. E, novamente, né, por ter essas características, eles podem causar estigma, né, ou chamar atenção. Então, jogando aí com o Suragel, o Suragel, né, como alguns chamam, você vai receber mais 2 em sabedoria, mais 1 em carisma, caso você seja um Angelus, mais 2 em destreza e mais 1 em inteligência, caso você seja um Sulfur. Isso aqui muitas vezes causa dúvida, tá? Se você for um Suragel do tipo Sulfur, você não vai receber mais 1 em carisma, só mais 1 em inteligência. Se você for um Suragel do tipo Angelus, você não vai receber mais 1 inteligência, só mais 1 em carisma, beleza? Por causa dessa herança divina que eles têm, eles são um ser do tipo espírito e tem visão no escuro. Se você for um Suragel Angelus, você vai receber mais 2 em diplomacia e intuição. Você também vai poder lançar luz, como uma magia divina, né? Com o atributo-chave de carisma. E, novamente, se aprender ela, menos 1 na sua PM. Já se você for um Suragel das sombras, né, um Sulfur, você vai receber mais 2 em enganação e furtividade. E você vai poder conjurar escuridão, da mesma forma que ali, né, com magia divina, usando inteligência, e se aprender de novo, menos 1 no PM. E aí nós vamos para nossa última raça, o Trog, que é aí uma abreviação para troglodita, que são homens lagarto, um povo lagarto e primitivo, geralmente subterrâneo, que costumam odiar todos os outros seres. Existe um forte estigma contra eles, e geralmente eles têm um ódio por aqueles que sabem forjar, né, como anões e outras raças, porque é isso que eles mais cobiçam. Geralmente são seres mais tribais, e geralmente bem selvagens. No entanto, né, como o lugar onde a gente nasce nunca determina quem a gente é, ele influencia, mas não determina, muitos podem fugir desse padrão aí e abandonar a tribo, talvez tornar-se menos selvagens, querer fazer o bem, por exemplo. Então, ao jogar com o Trog aqui, você vai ter uma constituição mais 2, uma força mais 1 e inteligência de menos 1. Você vai ter um mau cheiro, por conta aí das secreções aí reptilianas, vamos colocar assim, e você vai poder gastar uma ação e 2 de PM, 2 pontos de mana para expelir um gás fétido. Todas as criaturas nas redondezas ali, né, no alcance curto, exceto outros Trog que já estão acostumados, né, vão precisar fazer um teste de fortitude aí, concedendo a constituição, ou vão ficar enojadas, com nojo ali, por 1d6 rodadas. Quem passar fica imune a essa habilidade por um dia ali. Eles também, né, têm dentes afiados e podem morder como uma arma natural, né? Então uma vez por rodada aí, da mesma forma lá do Minotauro, quando ele usa uma ação de agredir, para atacar com outra arma, ele pode gastar um PM para fazer um ataque corpo a corpo usando a mordida. Por ser reptiliano também, ele é uma criatura do tipo monstro, ele tem visão no escuro e por causa das escamas dele, ele recebe mais 1 na defesa. Caso ele esteja sem armadura nem roupas pesadas, ele recebe mais 5 em furtividade. Eles também têm sangue frio. Então ele sofre 1 ponto de dano adicional toda vez que ele leva um dano de frio, porque o sangue dele já é frio, né? E é isso, vimos todas as raças aqui de Tormenta 20. Quer que eu faça vídeos ajudando a interpretar algumas delas, ou falando alguma coisa específica? Deixa um comentário que eu quero saber que tipo de vídeo você gostaria de ver aqui no canal. É muito importante seu feedback, tá? E ajuda a trazer mais vídeos como esse. Muita gente pede vídeo de Tormenta 20, mas quando eu solto aqui não comenta, não engaja. Ele é um incentivo para trazer mais. E se você quiser ajudar muito o canal, divulga esse vídeo e confere o Apoia-se, que a partir de R$8 você participa do grupo secreto dos apoiadores, recebe os vídeos com antecedência, onde eu chamo uma galera para jogar e tal, e a gente bate ótimas discussões lá. E se você gostou desse vídeo, vai gostar desse outro, onde eu mostro e falo sobre a história de Arton,